Olá, amigo vigilante, tudo bem com você? Eu me chamo Danilo e hoje vamos estar trazendo um assunto bastante polêmico que trata da criação de uma polícia privada no Brasil. Há muitos argumentos que são contra e a favor desse assunto, dessa temática no cenário atual aqui no Brasil, devido à grande demanda de segurança privada no país por conta da violência, e todos sabemos o porquê. E eu venho trazendo para vocês uma análise completa, segundo os estudos que eu fiz em cima do assunto e pesquisas fundadas em dados da internet e de livros do segmento da segurança. Então vamos estar explicando um pouco mais sobre a temática do vídeo de hoje, que é uma análise em cima de 3 temas, Então eu vou passar para vocês esses temas. O primeiro tema é: polícia privada no Brasil é uma má ideia? Confira essa análise importante. Essa é uma questão complexa que envolve aspectos legais, sociais e éticos. Vou te apresentar 2 motivos a favor e 2 motivos contra a criação de uma polícia privada no Brasil, bem como a minha opinião e explicação sobre esse tema. Lembrando, se você concorda ou não com esse assunto, lembre-se de manter o respeito a mim e aos espectadores nos comentários, ok? Motivo 1, a favor. A polícia privada pode complementar a segurança pública, oferecendo mais proteção e prevenção ao crime. Segundo especialistas no assunto, uma polícia privada poderia desempenhar a função de polícia geral ou específica, como patrulha de ferrovias, estradas, fronteiras ou situações atípicas, onde é necessário o reforço de segurança. Podemos citar, por exemplo, os agentes de segurança que prestam serviço para o governo estadual do Acre, onde o estado necessitou de uma demanda de agentes privados para a guarda e controle de distúrbios em ambientes confinados dos presídios do estado. Uma empresa foi contratada e a mesma treinou, capacitou e inseriu um estilo diferente de segurança privada no Brasil, que até então não se ouvia falar, que é a guarda de fortificações. Inclusive, o estado de Santa Catarina também aderiu ao segmento e já conta com agentes privados em alguns presídios do estado, e o Rio Grande do Sul já está em estudo essa possível inserção de categoria da segurança privada. Mas os estados pioneiros no quesito administração privada em presídios são o Paraná e o Ceará, onde dentro do mandato dessas empresas que administraram esses presídios foi inserido a vigilância e monitoramento privado dentro das fortificações. Motivo 2, a favor. A polícia privada pode ser uma aliada do Estado no combate à criminalidade desde que seja regulada, autorizada e fiscalizada pelo Departamento de Polícia Federal e efetivado o Estatuto da Segurança Privada com algumas alterações na lei, que já é bem difícil de se conseguir, haja vista que há anos o Estatuto caminha a passos curtos para uma possível e talvez votação e se aprovado. Segundo o artigo publicado no site Carlos Brito, as atividades de segurança privada complementares às atividades de segurança pública, nos termos da legislação específica, e suas atividades estão bem definidas pela legislação brasileira na Lei 7.102 de 83. Como eu citei, a lei teria que mudar em alguns aspectos para uma possível criação da polícia privada. Motivo 1, contra. A polícia privada pode ter uso abusivo de força, violando os direitos humanos e a dignidade das pessoas. Segundo a reportagem da BBC News Brasil, o mercado clandestino de segurança privada no Brasil é gigante e leva a crimes e casos abusivos de força física, como o assassinato de João Alberto Silveira Freitas, homem de 40 anos, que foi espancado e morto por 2 seguranças em um Carrefour de Porto Alegre no ano de 2020, cujo alguns dos participantes estavam em situação irregular na função. Motivo 2, contra. Uma polícia privada pode gerar conflitos de interesse, corrupção e impunidade, favorecendo os interesses privados em detrimento dos públicos. Segundo o estudo do professor Kleber Lopes, da Universidade Estadual de Londrina, o mercado paralelo de segurança privada no Brasil é formado por empresas que funcionam sem regulamentações da Polícia Federal e que contratam policiais militares que exercem a função de segurança paralela, inclusive trabalhando com a própria arma de fogo da instituição. Minha opinião. Eu discordo da criação de uma polícia privada no Brasil, pois eu acredito que ela representaria uma ameaça sim à cidadania e à justiça. Uma polícia privada pode ser usada para defender interesses particulares, como os de empresas, políticos ou grupos criminosos, e não os da sociedade como um todo. Já vemos muita desigualdade, abuso de autoridade e corrupção nas próprias polícias brasileiras. Imagina se as empresas se juntassem em um só, atraindo ali interesses políticos e financeiros, pois sabemos que o mercado de segurança privada movimenta aí cerca de R$1 bilhão por ano. Além disso, a polícia privada pode abusar do seu poder, violar os direitos humanos e escapar da
responsabilização legal, assim como acontece em algumas instituições públicas Brasil afora. E a minha explicação eu baseio em evidências empíricas, como os casos de violência e corrupção envolvendo a segurança privada no Brasil, em princípios éticos como o respeito à vida, à liberdade e à igualdade. Eu acho que a segurança pública é um dever do Estado e um direito de todos, e que a polícia privada pode comprometer esses valores. Eu defendo sim que a segurança pública seja fortalecida, qualificada e fiscalizada, e que a polícia privada seja proibida no Brasil. Mas o que eu sou a favor é de um porte de arma estendido para os vigilantes extra-serviço, pois somos homologados, regidos e fiscalizados pela instituição que libera ou veta a posse e o porte de arma de fogo no Brasil. No último decreto sancionado pelo ex-presidente Bolsonaro, ele permitiu que cidadãos civis portassem até fuzil através desse decreto, os famosos CACs. Na minha opinião, uma falta de respeito com os vigilantes profissionais dedicados que passam por reciclagem a cada 2 anos, fazendo ali exames psicológicos, prova objetiva e prova de tiro, e não é liberado porte estendido para a nossa categoria. O ex-presidente preferiu armar cidadãos comuns ao invés de armar quem já está na luta diária contra a violência no país. Realmente um descaso. Segundo o tema do vídeo, o que seria necessário para criar uma polícia privada? Quais são os meios necessários para criar uma polícia privada? Confira a nossa análise. Para se criar uma polícia privada aqui no Brasil, seria preciso cumprir alguns requisitos legais, sociais e éticos. Eu já segui alguns deles. Requisitos legais. Uma polícia privada no Brasil seria regulada pela Lei 7.102 de 83, com algumas alterações, já que não temos um novo estatuto voltado para esse segmento. Essa lei estabelece as normas para os funcionamentos das empresas especializadas em segurança privada e as condições para o exercício da profissão de vigilante. Segundo essa lei, as empresas de segurança privada devem obter autorização de funcionamento da Polícia Federal, bem como cumprir uma série de exigências, como ter capital social mínimo, possuir instalações adequadas, contratar seguro de responsabilidade civil, entre outras. Além disso, os vigilantes devem ter nacionalidade brasileira, idade mínima de 21 anos, instrução correspondente ao 5º ano do ensino fundamental, aprovação em curso de formação de vigilante, entre outros requisitos. Requisitos sociais. A Polícia Privada no Brasil deve respeitar os direitos humanos, a dignidade das pessoas e a ordem pública. Ela deve atuar de forma complementar à segurança pública, sem usurpar as funções do Estado e em cooperação com as autoridades competentes. Ela deve evitar o uso abusivo de força, a violência desnecessária e a discriminação de qualquer tipo. Ela deve prestar contas de suas ações e ser fiscalizada pelos órgãos de controle. Requisitos éticos. A Polícia Privada no Brasil deve seguir os princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, da transparência e da eficiência, e ela deve agir com honestidade, profissionalismo, responsabilidade e integridade. Ela deve evitar conflitos de interesse, corrupção, favorecimento e impunidade, e ela deve zelar pela reputação e pela credibilidade da sua atividade, caso aprovada algum dia. E esses são alguns dos requisitos, pessoal, que seria necessário para criar uma polícia privada no Brasil. No entanto, vale ressaltar que essa é uma questão complexa e controversa que envolve diversos aspectos jurídicos, políticos, econômicos e sociais, e que não há um consenso sobre a sua viabilidade, conveniência e legitimidade hoje em dia. Portanto, é preciso debater o tema com profundidade, pluralidade e democracia, levando em conta os interesses e as demandas da sociedade brasileira. Confira também agora o nosso terceiro tema importantíssimo, que eu deixei para o final, que é: qual a solução para que os agentes de segurança privada no Brasil tenham mais respeito, dignidade, respaldo jurídico e legalidade no trabalho? Confira comigo essa análise. Uma possível solução para que os agentes de segurança privada obtenham mais respeito, dignidade e respaldo jurídicos no Brasil é a reforma da legislação que regula o setor, bem como a qualificação e a fiscalização dos profissionais e das empresas que atuam aqui na área. Veja a seguir alguns pontos que poderiam ser abordados nessa reforma. A atualização da Lei 7.102, que é de 1983, está defasada em relação à realidade e às demandas da segurança privada no Brasil. Essa lei poderia ser revista para incluir novas modalidades de serviço, como a segurança eletrônica, a segurança cibernética, a segurança ambiental, entre outras. Além disso, poderia também estabelecer critérios mais rigorosos para a autorização, o funcionamento e a fiscalização das empresas de segurança privada, bem como para a formação, o treinamento e a reciclagem dos vigilantes. A criação de um marco regulatório para a segurança privada no Brasil, que definisse as competências, as atribuições, os direitos e os deveres dos agentes de segurança
privada, bem como as normas de conduta de ética e de responsabilidade civil e penal. Esse marco regulatório poderia ser elaborado com a participação de representantes do Estado, da sociedade civil, do setor de segurança privada e de entidades da classe, como sindicatos e associações. A valorização dos agentes de segurança privada que envolvesse a melhoria das condições de trabalho, da remuneração, dos benefícios da segurança e da saúde ocupacional. Essa valorização poderia ser alcançada por meio de acordos coletivos, de políticas públicas, de incentivos fiscais e de parcerias entre o setor público e o privado. Além disso, poderia envolver a promoção da educação continuada, da capacitação profissional, do reconhecimento social e do orgulho de pertencer à categoria. A integração entre a segurança pública e a segurança privada, que visasse a cooperação, a coordenação, a comunicação e a complementaridade entre os dois setores. Essa integração poderia ser facilitada por meio de protocolos, de convênios e sistemas de informação, de redes de inteligência e de operações conjuntas. Além disso, poderia envolver a troca de experiências, de conhecimentos, de tecnologias e de boas práticas entre os profissionais de segurança pública e privada. Essas são algumas sugestões de como a segurança privada no Brasil poderia ser reformada para garantir mais respeito, dignidade e respaldo jurídico aos seus agentes. No entanto, é importante ressaltar que essa é uma questão complexa e que requer um amplo debate entre os diversos atores envolvidos, levando em conta os interesses e as necessidades da sociedade brasileira. A segurança é um direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado, que deve garantir a proteção e a prevenção ao crime. A segurança privada é uma atividade complementar à segurança pública, que deve ser exercida com responsabilidade, ética e legalidade. Uma polícia privada no Brasil é uma questão complexa que envolve aspectos legais, sociais e éticos, e que requer um amplo debate entre os diversos atores envolvidos. A polícia privada no Brasil poderia ter vantagens e desvantagens. Então, pessoal, esses temas que a gente tratou nesse vídeo de hoje são bastante importantes, e ficam aí na cabeça de muitos vigilantes, Hoje em dia seria muito difícil, a obtenção da polícia privada, a criação ali de uma polícia privada aqui nesse país, no Brasil, por conta de muitas divergências, muitos interesses políticos, dificuldade jurídica, Como seria transformar a segurança privada, que é um setor bastante grande e bastante amplo, que tem diversas ramificações dentro da área, em uma instituição quase que estadual. Apesar de sermos um grupo paramilitar, porque usamos fardamento e armamento, isso não nos torna detentores de poder de polícia. A própria segurança privada foi criada há 40 anos, de várias maneiras diferentes em cada região do Brasil. Ela aconteceu de maneira diferente em respectivas épocas, para que pudéssemos chegar hoje onde chegamos nessa categoria. Então aqui fica meu agradecimento a todos vocês que ficaram até aqui no vídeo. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Segurança na Serra Gaúcha e também de compartilhar com seus amigos vigilantes para que eles possam ficar por dentro dessa análise bastante educativa sobre esse assunto tão polêmico que é a polícia privada no Brasil. Muito obrigado e até a próxima.